Ali na Europa, a Igreja do Senhor Jesus vive uma realidade diferente do que aconteceu alguns anos atrás. Lá na Idade Média, a realidade do protestantismo, começando na época do Renascimento ali, na época da Reforma, como foi a história da igreja, tantas cenas diferentes, tantas situações difíceis que a igreja enfrentou, e hoje a Europa está enfrentando uma nova realidade também. A Europa, que foi o berço da Reforma, enviou tantos missionários por todo o mundo, levando essa mensagem nova, viva, mais uma vez, trazendo esse retorno à leitura da palavra, essa busca de Deus mesmo, está vivendo agora um momento de crise. Como é que você viu isso ali na Inglaterra? Olha, Suzy, foi muito claro diante dos nossos olhos. Ao chegarmos à Inglaterra, chegamos debaixo de muito frio. O frio era tão grande que os irmãos nos emprestaram dos seus agasalhos, porque apesar de termos levado bastante agasalhos, sabendo que era final do inverno lá, alguns lugares estava havendo neve, não é? Estava nevando. Apesar disso, nossos agasalhos não suportavam aquele frio tão intenso. E nós vimos que este frio que nós sentimos na pele também estava na igreja. Muitas igrejas na Europa, elas têm pessoas apenas com mais de 60 anos, um grupo bem pequeno, igrejas às vezes construídas para 500, 1000 pessoas, estão reduzidas a 20, 30 pessoas mais velhas. E muitas igrejas fechando na Europa, Suzy. E nós vimos assim que algo que nós brasileiros precisamos tomar muito cuidado é exatamente como os nossos jovens estão na sua vida espiritual. Porque se o jovem está firmado nas Escrituras, se o jovem está buscando uma vida de santidade, se o jovem tem comunhão com Deus, nós vemos que mais de 80% dos avivamentos começaram com jovens. Jovens que oram, jovens que levam a sério a palavra. Mas quando a igreja quer agradar tantos jovens e quer trazer os jovens de fora, colocando na igreja atrativos do mundo, ou seja, fazendo uma programação igual a do mundo, então isso aí já é um comecinho para o jovem distanciar da igreja. E nós vimos assim uma realidade na Europa que os europeus que nos deram essa chama de avivamento, como Wesley, como o pessoal da Reforma, John Huss, o Lutero, Tyndale, Wycliffe, essas pessoas assim que estavam buscando o Senhor de todo o coração. Hoje nós vemos uma Europa desacreditada no Evangelho, desacreditada na palavra de Deus, voltando mesmo às costas. Então é um desafio para a igreja, um desafio para os jovens, e nós vemos que as igrejas na Europa hoje, Suzy, que são mais calientes, mais fortes, mais aquecidas, são igrejas de latinos ou de africanos. Olha só. Então, brasileiros e latinos e também os africanos. Que lições que nós podemos tirar disso? Assim, como é que a igreja pode aprender com os erros, para não cair nesses mesmos erros? Eu fiquei pensando, enquanto você estava falando, nas coisas que entraram, porventura, dentro da igreja durante esse tempo. Talvez a própria condição financeira, Sim. As pessoas começaram a ter o necessário e a ter a ganância de querer mais. E parece que a palavra de Deus fala que quando entra muito essa busca, pela riqueza mesmo, a busca pelo Senhor fica em segundo plano, Exatamente. Eu vou dar um exemplo aqui, não da Europa, mas da Coreia do Sul. A Helena esteve na Coreia do Sul, ela esteve lá numa igreja presbiteriana e tocou o shofar lá na igreja, foi muito lindo. E depois ela foi visitar a montanha de oração, uma montanha onde as pessoas ficam ali um dia, 2 dias, 3 dias. Há uma estrutura para as pessoas orarem. E a Helena foi para ficar uma semana. E ela conhecia alguns jovens nesta jornada dela.
E quando ela estava ali, uma menina coreana, sul-coreana, disse para ela: "Você vai ficar aqui uma semana?" Ela disse sim. E a menina disse: "Fazendo o quê?" Ela disse: "Ora, vou ficar orando." E ela perguntou: "Você está precisando tanto de orar assim?" Ela disse: "É claro, nós todos precisamos de orar." E a menina respondeu: quem orava muito eram os nossos pais, nossos avós, porque eles eram muito pobres. A história de Po Yong-soo, não é? Eram muito pobres, então eles oravam muito. Agora, hoje, nós não precisamos orar tanto quanto nossos pais. Olha só. Então, isto nós podemos ver um risco que as pessoas correm quando buscam a Deus apenas para suprir as suas necessidades. Nós não buscamos a Deus para ter coisas, mas para sermos cheios da presença dEle, para ter o verdadeiro tesouro, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Eu fico pensando também em um outro fator que não foi essa questão do dinheiro, mas a questão dos filhos. Nós estamos há poucos dias de comemorar, né, o Dia das Mães. Eu fico pensando realmente no ensino que estava sendo passado ou que não foi passado. Hoje em dia parece que tantos pais deixam tão à vontade a escolha dos filhos em ir à escola dominical ou não, né? Eu quero ir no clube hoje. Então tudo bem, não precisa de ir. E eu fico pensando que se a igreja tem muitas pessoas mais velhas, cadê os filhos? O que aconteceu? O que você acha que aconteceu nesse período de criação, de educação, que não manteve essas crianças no caminho do Senhor? Bem, houve um tempo na história da igreja quando as pessoas elas seguiam a Deus pelo medo. A Igreja Católica Romana mesmo pôs muita questão do medo. Então, o período da Idade Média era o medo de ir para o inferno, tanto que a venda de indulgências. Olha, se você der dinheiro, a pessoa vai sair, seu parente vai sair lá do inferno. Então, era o medo. E as pessoas tiveram acesso à palavra de Deus, à cultura, começaram a questionar e viram que não é por aí. Mas aí elas passaram para um outro lado, que é menosprezar a palavra de Deus. Falta de temor, né? Falta de temor de Deus. E é algo que tem acontecido lá. E esta questão é tão importante de nós passarmos as verdades eternas para os nossos filhos. E quando eles são pequenos, eles devem ir à igreja, eles devem receber a palavra de uma maneira assim, normal, mas também direcionada pelos pais. Não é? A criança não tem condição de escolher, não sabe. Deus ou não, no sentido de não tem maturidade para falar, eu vou ser dessa igreja ou dessa. Os pais vão levá-la, vão conduzi-la. E quando os pais amam ao Senhor, leem a palavra de Deus em casa, a palavra vai ficando inculcada no coração das crianças. Isso é muito importante. E hoje a gente vê, Suzy, algo lá no Reino Unido, lá em Londres. Nós vimos assim uma fachada muito linda. As casinhas são lindas, parece casinha de chocolate, é a história de Joãozinho e Maria. Aquela arquitetura inglesa, eles gostam muito do old fashion, né? Das coisas antigas, eles não abrem mão do antigo. Mas nós vimos assim que as pessoas que vivem lá, elas vivem debaixo de pressões. Os brasileiros que estão lá, por exemplo, a vida é trabalhar. A vida é trabalhar. É tudo caro, um aluguel é muito caro. Possuir uma casa própria é muito caro. Então, para isso, eles vão se dando ao máximo ao trabalho, ao trabalho, ao trabalho. Não tem tempo para os filhos. As mães, o pai tem de trabalhar, a mãe tem de trabalhar e as crianças. A gente já está vendo isso aqui no Brasil também, né? As crianças relegadas à creche, relegadas a outros lugares e onde não vão receber o mesmo ensino, onde elas não vão ter estes princípios.